Boa tarde, pessoal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, na sua família, e muito obrigada a você que está nos assistindo, tá bom? Se inscreva no canal para dar aquela força. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês 4 dúvidas que as pessoas têm no cultivo, com relação ao cultivo das suculentas. É uma questão simples, prática, e eu vou explicar para vocês. Então, não precisa complicar, não precisa arrancar os cabelos, gastar todo o dinheiro que você tem. Eu vou estar mostrando para vocês. 4 coisinhas que, às vezes, você arranca seu cabelo porque você é novo nesse negócio. Claro que eu tô falando com gente que é novo, tá? Número 1. Eu vejo os arranjos das meninas lá e eu acho a coisa mais linda. Eu quero fazer arranjos. Como que eu faço arranjos? Tem alguma técnica especial para fazer arranjos? Mas e aí? Fica por conta da sua imaginação. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada não, porque meus arranjos são do meu jeito. Tem a minha cara e os seus vai ser assim também. Mas a técnica, tem muito tipo de técnica. Existe aquela técnica de o mais alto no meio e os outros em volta, várias espécies. E existe a técnica oposta, que se eu achar que eu vou mostrar pra vocês. Olha, isso não chega a ser um exemplo não, mas dá pra vocês entenderem mais ou menos. Coloca um que vai crescer atrás, mais alto, e os outros que ficam mais pendentes na frente. Olha, existem essas formas aqui, ó, com um monte de todas as espécies, pequenininhos, que você coloca com mudinhas que você mesma fez, através de folhinhas ou até mesmo de mudas que você comprou diferentes, cactos e por aí vai. Diversas são as maneiras. E existe variadas formas de você fazer o seu arranjo. Isso arranjo é simplesmente escolher plantas que se adaptam ao mesmo cultivo. Plantas que aguentam a mesma quantidade de sol, porque elas vão ficar juntas, né? Plantas que aguentam a mesma quantidade de umidade, de água, que elas vão estar plantadas no mesmo vaso. Esse tipo de coisa tem que ser relevante. Agora, quais plantas vão ficar na frente, quais vão ficar atrás, isso aí é uma questão lógica sua, porque a planta mesmo se ajeita no vaso, tá bom? Isso depende do ponto de vista de como você quer ver esse arranjo, ou de que maneira você quer que ele fique quando ele ficar grande, porque uma hora ele vai crescer, e é aí que você decide se você está gostando do resultado ou você vai refazê-lo. Número 2. Como que eu faço para as minhas plantas ficarem coloridas e terem essa coloração assim? Umas tem uma coloração acinzentada desse jeito, outras parecem um lilás, um escuro, um branco. Gente, essa daqui já parece vermelha, essa já parece preta, essa parece rosa, essa parece cinza, verde, cru. Meu Deus, essa já parece uma misto de arco-íris, essa parece um alaranjado, outras ficam um alaranjado mais escuro, outras ficam quase pretas, como a Jet Bee. Outras ficam com esses coloridinhos na ponta, uma coisa mais linda, a Ruby Blush. Outras tem esse barrado aqui, não reparem o som das crianças na rua. Essa que vira uma fogueirinha, que a minha ainda tá chegando lá, agora que o sol tá começando a voltar aqui. Não, pessoal, não há mistério. É sol. Apenas dosar a quantidade de sol que a planta vai tomar, claro, isso feito com adaptação para que ela não esturrique no sol e não queima. Você não vai chegar do garden, da floricultura ou do supermercado ou de onde for que você comprou a planta com ela e socar no sol porque ela vai morrer. Então é feito um processo de adaptação de 1 hora por dia, chegando aquela planta ao sol, né? Até as nossas mesmas que estão acostumadas com um longo tempo exposto ao inverno, quando elas tomam sol, elas levam um choque. Imagina aquela que está ali no estufa ou no ar-condicionado. Óbvio que ela vai sentir quando ela for exposta a altas temperaturas. Principalmente os raios solares, vai fazer o quê? Queimadura. Essa aqui é uma das últimas folhas. Como essa planta foi decapitada, né, e nasceram todos esses brotos aqui, essas folhas eram protegidas pelas folhas anteriores.
Então, quando eu tirei a cabeça, claro que foi por uma precisão, essas folhas que não tinham costume com os raios solares queimaram. Então, é questão de adaptação, ok? Mas a planta se corrige, não se preocupe, ela retorna e ela toma o seu modo, mas pode até perder a planta se for conforme a espécie, você pode até perder se não for feita uma adaptação correta, ok? Terceiro, eu queria que as minhas suculentas florissem. Como que eu faço? Olha, aí já é um caso que depende muito de cada planta. As plantas suculentas, no geral, elas têm a época de floração. Geralmente acontece na primavera, né? Agora, no caso aqui, a maioria das minhas suculentas floriram no inverno, no outono e no inverno. Não sei porquê, mas isso depende muito da idade da planta também. Por exemplo, eu tenho plantas aqui que já acabaram a floração, já estão, né, na fase de semente. Eu deixei aqui para secar porque eu quero fazer semente, já tirei a haste floral e ela era uma planta que eu já tinha há muito tempo e agora que eu estou vendo floração. E eu tenho aqui em casa outras plantas como essa, gente, que me fugiu o nome agora, carnicolo. A carnicolo já floriu, já secou, tá vendo? Esses pendões aqui são secos e é a primeira vez que há uma floração generosa assim de carnicolo. Um exemplo, esse, a fantôme. Eu tenho fantomes há anos. É a primeira vez que eu estou vendo a floração de uma fantôme no meu cultivo. Tem plantas que é a primeira vez que eu tenho, já vejo floração, como essa pálida. Estou vendo floração e são as primeiras pálidas que eu tenho. Aqui veio da Carol essa Sweet Evans e ela já está abrindo floração. Primeira vez que eu tenho, ela até tá estiolada ali, que ela estava na sombra, né? E já tá com floração. Então isso é algo assim muito varia de planta a planta e varia da época de exposição solar. Então não arranque seus cabelos porque a planta vai florir. No tempo certo ela vai florescer, tá bom? Principalmente cactos. Os cactos levam um tempo maior, mas dependendo do cacto, as mamilárias são os tipos de cactos que mais florescem. Mas existem outras espécies. Olha aqui para vocês verem que linda essa floração, que já está segunda floração dessa Montangier crenata. Estão vendo? Na haste. Então acontece, às vezes a gente corta uma planta para ela não florir e ela vai e floresce de novo. Como é o caso dessa marrôgana. Eu cortei ela, fiz a decapitação e esta aqui é a haste floral que eu cortei e coloquei em outro lugar. Aqui saíram as mudas, aqui atrás é a haste floral da minha marrôgana. Tá aqui abrindo as flores, não sei se vai ter broto, mas abriram todas as flores. Porém, eu tenho ela aqui em cima com a nova haste, essa é a cabeça. Estão vendo? Essa é a cabeça daquela lá. E olha o tamanho da outra haste floral. Então, a planta que decide, não é a gente. A gente não manda, é ela que decide, tá bom? Quarto lugar, eu quero ter um vaso cheio. Como que eu faço para ter um vaso cheio? Existem técnicas. A primeira foi aquela que eu falei para vocês, de decapitação, o que consiste em você corta uma planta que está estiolada entre as folhas, você chega numa certa distância e corta e coloca para obter brotos em um local seco, onde ela vai enraizar. Coloca ela para enraizar em um local onde ela possa estar ou na mesma temperatura de onde ela estava, porque tem pessoas que preferem colocar num lugar mais fresco, longe do sol, mas o problema é que depois que ela enraizar, você tem que fazer a readaptação dela para estar de volta no antigo lugar. E ali em pouco tempo você vai ter mudinhas das partes decapitadas e a cabeça vai estar linda e bela em outro vaso. Seguinte, você pode recolher essas mudinhas assim que essas enraizarem. Você tira a cabeça
Essa daqui é de uma outra equivera que eu decapitei ali. Ela já está começando a dar as pontinhas de raiz aqui, não dá para pegar ainda no celular. Mas ela está começando a enraizar. E assim que ela enraizar, você coloca ela no lugar desejado. Ou sozinha, ou se você quer encher o vaso, você coloca várias dessas da mesma espécie ou de espécie diferente, montando um arranjo. Tem dois tipos de maneira de encher o vaso, né? Como a mesma espécie, quando você tem muita, ou com arranjo de cada hora de uma espécie diferente. E em contrapartida, você vai ter um vaso só com uma espécie ou com variadas espécies, como eu mostrei no vídeo anterior, no início. Nesse caso aqui, ó, por decapitação, por poda, que chama decapitação, você enche o vaso também, porque as que foram decapitadas vão soltar mudinhas e vai encher rapidamente esse vaso. É uma forma muito rápida de encher um vaso de uma espécie só, né? Como eu tenho aqui. Tudo isso aqui foi feito por poda. Seja ela poda beliscão, seja ela por decapitação, né? E existe a outra poda, que é a poda beliscão, de crassula ovata mínima, crassula ovata variegada, crassula ovata comum. Acontece também com a calanchoe, com as calanchoe, né? Principalmente com essa bracteata, colher de prata. Você chega aqui no brotinho que está nascendo e faz a poda beliscão. Você tira esse brotinho. Essa planta vai se ver forçada a emitir brotos nas laterais, nas axilas das folhas. Isso vai acontecer com muita frequência assim que você fizer a poda beliscão, que consiste em retirar o último broto de cada galha. Esses brotos também podem nascer se eles já forem maiorzinhos. Mas se forem piquititinhos como esses que eu tirei, eles não vão nascer. O que vai acontecer aqui? Se eu venho aqui e faço a poda, olha, faço a poda beliscão, essa planta vai ser obrigada a emitir novos brotos nas axilas das folhas. Assim que eu enchi essa muda, que essa muda ficou cheinha dessa forma. Estão vendo? É a chamada poda beliscão. E não existe só a poda beliscão e não só a decapitação. A planta também emite mudas, só que isso acontece no tempo da planta. No caso dessa minha colher de cobre, eu fiz a mesma coisa, tá? E por isso ela está cheia de brotos aqui em cima, né? Encheu rapidamente, como vocês podem constatar. E aqui embaixo, no pé dela, as demais suculentas que foram decapitadas de outras plantas. E eu coloquei aqui para montar um mini, para fazer um novo arranjo aqui embaixo. Então, essas aqui já estão enraizadas, são decapitações de outras que eu coloquei aqui. Essa aqui é a água que tirei, que desplantou. Mas então, essa já está enraizada. Olha, já enraizou. E assim por diante. Então, o que acontece? São métodos, formas que existem para multiplicar as suculentas mais rapidamente. Nesse caso aqui, foi decapitação e os brotinhos estão aqui rodeando o caule da Olivia, Cederveria Olivia. Ela está completamente cheia de brotos. Estão vendo o que aconteceu aqui? Simplesmente decapitação. Eu decapitei e esse é o caule. E algumas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos. E aqui está a cabeça. Outra coisa, cura-se estiolamentos com sol, dá coloração com sol, e as plantas suculentas foram feitas para ficar no sol, tá bom? Tem as de sombra, mas as 90% das suculentas foram feitas para viver no sol e ter o seu lugar ao sol. Elas ficam bonitas, ficam coloridas, resistentes a pragas, e 90% dos problemas das suculentas se resolvem quando elas tomam uma boa quantidade de sol por dia. Isso pode variar.
de 4 a 8 horas de sol por dia. É o mínimo que uma suculenta precisa para ficar bonita e para se desenvolver muito bem, livre de pragas, doenças, de estiolamento e ter uma coloração linda, maravilhosa. Se você gostou, deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Acione o sininho das notificações para receber todas as notificações de vídeo aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.